Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós consagramos a Ti, Espírito Santo, nosso entendimento, nossa mente, nosso coração, emoções. Dá-nos a graça de guardarmos no coração essa palavra, compreendermos e produzirmos frutos de conversão. Amém. Querido filho, querida filha nos acompanhando pela TV Canção Nova, também meus irmãos de comunidade, os amigos presentes aqui no santuário, pouquíssimos, mas a maioria daqueles que estão trabalhando aqui são membros da Canção Nova. Muitos dos nossos colaboradores estão também nessa quarentena e nós estamos caminhando já para o quinto domingo da quaresma. Amanhã, aliás, hoje à tarde, já depois das 6 da tarde, nós já celebramos as vésperas do domingo. Amanhã nós celebramos o quinto domingo da quaresma e na semana posterior, depois do quinto domingo da quaresma, já celebraremos a Semana Santa com o Tríduo Pascal, com tudo aquilo que é próprio da Semana Santa. Então é um tempo muito singular, muito especial para todos e cada um de nós, e é preciso que nós o vivamos bem. Esteja você podendo participar da igreja ou não, acredito que a maioria de nós estamos direto ou indiretamente nessa quarentena, né? A maioria das dioceses do Brasil emitiram essa nota protetiva para que nós nos abstivéssemos da participação presencial na Eucaristia, nos demais sacramentos, por causa da prevenção diante desse tempo de pandemia. Mas é preciso que nós nos empenhemos para viver bem esse tempo e para já no coração alimentar essa expectativa, essa consciência de que nós estamos caminhando para a Semana Santa, nós estamos caminhando já para o auge celebrativo da nossa fé presente no Tríduo Pascal, a paixão, a morte, a ressurreição de Jesus, o mistério pascal, que é o fundamento da nossa fé. Mas, filho, filha, veja bem, na primeira leitura, nós vemos o profeta Jeremias, que estava ali diante de Deus, reconhecendo que existiam muitas pessoas dentre os seus compatriotas que estavam literalmente armando contra a vida de Jeremias e o iriam sentenciar à morte. Eles iriam matar Jeremias. E Jeremias, com essa intuição profunda, ele ali como uma vítima inocente, ele prefigurava o Cristo, o Cordeiro inocente que não abriu a boca, imolado para a nossa salvação. É uma prefiguração de Jesus no sacrifício da cruz, não é? E uma prefiguração também daquilo que está no livro do profeta Isaías, capítulo 53, no cântico do servo sofredor, que assume o sofrimento da multidão, sem abrir a boca, entrega a sua vida para expiar, perdoar os pecados daquele povo. Jeremias, não obstante tudo isso que está por trás na narrativa, ele nos revela, filho, filha, uma intuição fantástica. Depois dele falar, Senhor, olha, armam contra a minha vida, querem me matar, mas no final diz Jeremias, eu te confiei a minha causa, Senhor. Ou seja, não obstante tudo que esteja acontecendo, mesmo diante das dificuldades, perseguições, medos, doenças, pandemias, eu te confiei a minha causa. A minha vida está nas tuas mãos. Que linda essa intuição de Jeremias, que linda essa confiança de Jeremias, e é a essa postura, filho, filha, que eu e você também somos convidados a viver, a assumir nesse tempo. Vou dizer para você, esse tempo de quarentena, de pandemia, no qual muitas pessoas estão sem trabalhar, no qual a maioria dos brasileiros comuns estão com um orçamento apertado ou estão sem orçamento, né? Tem um amigo muito especial em São Paulo que eles trabalham com uma rede de farmácias e ele me dizia, padre, tivemos que fechar 4 farmácias nessa semana. Imagina, quanta gente desempregada, talvez você agora me acompanhando tenha ficado desempregado nessa semana.
Talvez você agora me acompanhando esteja com medo, porque você está no grupo de risco, você está na melhor idade, ou você gestante, grávida, ou você que por algum motivo está tendo que trabalhar, estar na ativa, você profissional da saúde, você enfermeiro, médico, caminhoneiro, os caminhoneiros prestando um trabalho lindo para a nação nesse tempo também, você policial, você que trabalha nos serviços essenciais, tais como farmácias, supermercados, você que está tendo que ir para a batalha. Jeremias está nos ensinando muito, é preciso entregar a nossa causa na mão de Deus e confiar, porque filho, filha, não adianta você querer prever o imprevisível. Você não vai prever o imprevisível, você não vai controlar o incontrolável, você não vai ter certeza diante daquilo que é incerto. Por que eu estou dizendo isso? Repito, você não consegue prever o imprevisível, você não consegue controlar o incontrolável, você não consegue ter certeza diante daquilo que é incerto, porque o nosso cenário atual, como nação, como famílias, como indivíduos, como pessoas, é um cenário de incerteza. A gente não sabe como vai ser o desfecho de tudo isso, dessa pandemia no Brasil. É um cenário de imprevisibilidade, sabe? Não dá para prever o imprevisível. É um cenário de descontrole, no sentido que a gente não consegue prever o dia de amanhã, a gente só tem o hoje. Mas Jeremias está nos ensinando: confie em Deus, entregue o que você não pode prever, controlar, as coisas diante das quais você não consegue ter certeza, entregue na mão de Deus e confie. E sabe por que Jeremias está nos ensinando isso, nos falando isso? Porque o Salmo já responde. Gente, eu amei o refrão desse Salmo e sobretudo a segunda estrofe. Olha só: Senhor meu Deus, em vós eu procuro o meu refúgio, diz o Salmo. Vinde salvar-me, libertar-me do inimigo. Esse é um tempo no qual a gente precisa buscar refúgio em Deus. Refúgio. E a segunda estrofe do Salmo diz o seguinte: o Deus vivo é um escudo protetor. Ele salva os que têm reto coração. Tenha reto coração, faça o seu possível neste tempo, mas confie em Deus e tenha Ele como teu refúgio. Tenha Deus como teu escudo. Eu gostei tanto dessa palavra. E olha, no Antigo Testamento existiam 4 palavras do antigo hebraico na Bíblia para descrever a palavra escudo. As palavras são Tisnar, do antigo hebraico, Magen, Kidon e Shelet. Só que a palavra que o salmista usou aqui foi a primeira, Shelet. Aliás, Tisnar, que queria dizer o seguinte: escudo, nesse sentido aqui que o salmista está colocando, significava aquele escudo enorme que protegia o corpo inteiro, sabe? Aquele escudo mesmo que quando um soldado ia enfrentar o inimigo, ou quando ele ia sitiar uma cidade. Você sabe que o Antigo Testamento é um livro, um compêndio de livros que narra muitas guerras, né? Muito contexto bélico, de guerras, de confrontos ali. Então esse Tisnar do hebraico era um escudo grande. Quando aquele homem, aquele soldado ia tentar invadir uma fortaleza, e as pessoas lá, os soldados inimigos, jogavam flechas, aquelas flechas incendiárias, né, com fogo, ou jogavam pedras, ou jogavam aquela gordura quente. Ele estava com aquele escudo grande, forte, assim, tudo isso jogava e parava no escudo. É o Tisnar. Existem outras palavras, o Magen ou o Shelet era um escudo menorzinho, aquele que se usava quando a pessoa estava cavalgando, por exemplo, né, sobre o cavalo. Mas esse Tisnar queria dizer esse escudo grande. E o salmista está dizendo que Deus é um Tisnar, ou seja, é esse escudo que te protege em todas as áreas da sua vida. É o salmo de hoje, é a palavra de Deus dizendo para você. É você mesmo, você que está me acompanhando agora aqui, ó, é para você que Deus está dizendo: eu sou o teu escudo, você não está sozinho, sozinha. Você gestante, você que está tratando um câncer, você na melhor idade, você desempregado, você que não sabe o que fazer para alimentar a sua família, claro, faça o teu melhor, vai trabalhar, vai atrás, mas não perca a sua confiança em Deus.
Bata nas portas que podem ser abertas, vá atrás, faça o seu melhor, mas não deixe o desespero, o medo, a ansiedade dominar você, porque Deus é esse escudo protetor que protege você da cabeça aos pés. A fé é esse escudo. Gente, e você sabia que no contexto do Antigo Testamento, que fala de muitas guerras, o autor sagrado, e naquela época, se valorizava muito na arte da guerra a capacidade de atacar, mas, sobretudo, a capacidade de se defender. E era uma vergonha pública para o soldado quando no meio do combate ele perdia o escudo, sabia? Em algumas culturas, o soldado que perdesse o escudo no meio da guerra poderia ser punido com a pena de morte. Na cultura grega, por exemplo, helênica daquela época, helenista, se o soldado perdesse o escudo no meio do combate, ele poderia ser punido com a pena de morte, porque eles interpretavam assim: ele colocou a vida dele em risco, porque ele está sem escudo, e colocando a vida dele em risco, ele colocou a dignidade do nosso exército, sabe, a credibilidade do nosso exército em risco. E existiam algumas culturas nessa época dos Salmos, que as mães, desde criança, pegavam os escudos dos maridos e pegavam os filhos homens, jogavam o escudo sobre a criancinha e falavam assim: ó, segura esse escudo, você tem que guardar esse escudo. Ou você guarda esse escudo ou você morre. Antes morrer do que perder o escudo. As mães faziam isso com as crianças na época, porque era uma época de muitas guerras, né? Uma época de muitas batalhas. Ou você guarda esse escudo ou você morre. É antes morrer do que perder o seu escudo. As mães diziam para as criancinhas, para os filhos homens, que iam crescer e se tornar combatentes. E sabe, isso é muito revelador para nós no contexto da Bíblia, filha, porque nós também nesse tempo de provação, de crise, não podemos perder o nosso escudo. Nós não podemos, no meio do combate, perder esse ticinar, esse escudo, que é a fé em Deus, que é a nossa comunhão com Deus. Porque veja bem, se você perde o escudo, você já começou a levar tiro no meio da guerra, já começou a levar flechada, já começou a levar pedrada. Então você deve se vestir, se revestir desse escudo, que é a sua fé, que é o Senhor. O salmista está dizendo, o salmista não está sugerindo, ele está afirmando: o Senhor é um escudo protetor. Ele é esse escudo que te protege em todas as áreas. E olha, eu vou ser honesto com você. A gente precisa nesse tempo usar esse escudo que é a fé em Deus. A gente precisa nesse tempo se refugiar, se escondendo atrás do escudo que é Deus. A gente precisa cultivar esse escudo que é a nossa comunhão com Deus através da oração, para a gente se manter equilibrado e com sanidade. Para você se manter são nas suas emoções, para você se manter são na sua cabeça, para você se manter são nos seus relacionamentos, você tem que manter os olhos fixos em Deus nessa situação e saber que por mais que o cenário seja incerto, Deus não é incerto. Deus é um refúgio, é um escudo, é a sua segurança, é a sua fortaleza. Tudo pode ser imprevisível, mas Deus não é. Deus não muda, diz a Bíblia. Tudo pode ser incerto, mas Deus é uma rocha firme. Você é convidado, filho, filha, a usar esse escudo protetor que é Deus, nesse momento. Ai, padre, mas está tão difícil. Não tem mais, não tem mais, é para usar. É uma ordem de Deus para mim e para você. Padre, eu estou gestante, eu estou com medo. Não tenha medo, o escudo vai te salvar. O escudo que é Deus, o escudo que é a sua fé. Padre, eu estou tratando um câncer. Confie em Deus, faz o seu melhor e entrega a sua vida para Ele. Confia no Senhor. Gente, Deus é mais forte que tudo, Ele não muda. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? E veja bem, é claro que toda essa situação mexe com a gente. Essa situação da pandemia de coronavírus, da quarentena, dos desempregos, das crises financeiras, isso tudo nos desinstala, causa uma divisão interior em nós, como a divisão que foi causada no Evangelho pela pessoa de Jesus, você percebeu? Os fariseus, o povo, todo mundo ficou confuso. Por quê? Porque Jesus veio tirar aquele povo da zona de conforto, veio mexer com as estruturas. E tudo que está vivendo também mexe com as nossas estruturas, nos divide, nos tira da zona de conforto. E quanta gente eu tenho visto nesse tempo de quarentena voltando a pensar em Deus, voltando a rezar, gente que só queria saber de festa, de bebedeira, de cachaça, de bagunça, de traição, de carnaval da vida. Olha, a diversão é uma coisa, agora o pecado é outra. Deus não impede você de se divertir, Ele quer que você seja alegre, mas sem pecar, sem se entregar àquilo que não é da vontade dEle. Talvez você estava destruindo teu casamento, a tua família, sendo um cachaceiro, me perdoe, uma cachaceira,
um mentiroso, um corrupto, mas agora é tempo de repensar a vida, é tempo de se converter, é tempo de pedir perdão a Deus, de voltar para Ele e de se colocar atrás desse escudo que é a fé. A fé vai ser o escudo que vai te livrar, te proteger, te defender nesse tempo de pandemia, de crise. O Papa Bento XVI, encerro dizendo, junto com o Papa Francisco, na encíclica Lumen Fidei, a luz da fé, que fala sobre a virtude teologal da fé, ele disse o seguinte, sobre a fé em Deus é esse escudo, Deus é esse escudo, e a fé nele faz com que nós nos coloquemos sob a proteção desse escudo. A nossa comunhão com ele, a nossa vida de oração faz com que nós nos coloquemos sobre a proteção desse escudo. Lumen Fidei, capítulo número 4, diz o seguinte: a fé nasce no encontro com o Deus vivo, que nos chama e revela o seu amor. Um amor que nos precede e sobre o qual podemos apoiar-nos para construir solidamente a vida. Presta atenção. Transformados por este amor, recebemos olhos novos, uma visão nova para tudo que está acontecendo. Mesmo que tudo esteja desabando, se eu tenho fé, eu recebo olhos novos. Eu vejo tudo a partir da fé, a partir de Deus, do escudo que é Deus. E eu não entro em desespero, em ansiedade, em medo. Recebemos olhos novos e experimentamos que há em Deus uma grande promessa de plenitude que nos abre a visão do futuro. Se eu tenho fé, eu não me desespero, porque eu sei que Deus nunca me abandona, Ele nunca me deixa, Ele não me abandonará e tem um futuro reservado para mim. Sabe, tem um futuro. A fé que recebemos de Deus como dom sobrenatural aparece-nos como uma luz para a estrada, orientando os nossos passos nos tempos difíceis. Lumen Fidei, capítulo 4. Encerro dizendo que toda crise tem uma data para acabar, a tempestade vai passar. Toda crise tem novas oportunidades, ela pode tirar o melhor de você, fazer você descobrir dons e talentos que nem você sabia que tinha. E toda crise tem ensinamentos para a sua vida. Talvez nessa crise é tempo de você amadurecer, se tornar menos apegado às coisas, ao seu status, ao seu dinheiro, ao que você podia comprar, ao que as pessoas pensam de você, e se voltar para Deus, se voltar para o essencial, amando a sua família, rezando mais, sendo uma pessoa mais simples. A gente não precisa de tanta coisa para viver. O consumismo faz a gente ser escravo de tantas necessidades desnecessárias. Esse é um tempo de voltar para o essencial e de se esconder atrás desse escudo que é o Senhor. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso escudo, Tisinar, esse escudo que protege o nosso corpo inteiro. Nossa mente, nossas emoções, nosso corpo, nossa alma estão protegidos por trás do escudo que é o Senhor, que é a nossa fé em ti, que é a nossa comunhão contigo. Jesus, faz-nos nesse tempo de crise termos os olhos fixos em ti. Dai-nos uma fé forte, carismática, unja-nos com teu Espírito. Vem, Espírito Santo, e nos capacita a crer mesmo sem ver. Nos capacita a deixar nossa causa, nossa situação nas mãos de Deus com confiança, como Jeremias, Espírito Santo. Faz com que nós entendamos que o nosso escudo é o Senhor, nossa proteção vem dEle, Ele não muda, Ele é, por mais que as coisas sejam imprevisíveis, Ele é a nossa rocha, nosso escudo imutável que nos protege. Vem, Espírito Santo, nos encha. Vem, Espírito Santo, agora, renova em nós o dom da fé, dá-nos o entendimento do que ouvimos aqui. Liberta agora, Espírito Santo, aqueles que estão dominados pelo medo, pela ansiedade, pela insegurança, pela tristeza. Liberta agora, Espírito Santo, todos aqueles que estão desanimados. Faz a esperança renascer nos corações, dá uma nova visão da realidade a partir da fé, Espírito Santo. Encha-nos com a tua graça, em nome de Jesus. Amém.